Fala, meus amiguinhos, eu estou de volta com a nossa terceira e última aula para encerrar o nosso primeiro bimestre, tudo bem? E hoje a nossa aula será sobre a defesa de Sócrates, tudo bem? Bom, então eu vou pedir de novo para vocês, peguem a apostila, fiquem atentos, porque filosofia não é fácil. Eu tento da melhor maneira, hein? Vocês peguem a apostila e a gente lê junto, tudo bem? Pegou? Então bora começar. A defesa de Sócrates. Nós vamos ler um texto junto que vocês estão vendo aí na página 424, tudo bem? Bom, o texto a seguir é um fragmento do livro Apologia de Sócrates, que quem escreveu foi um filósofo posterior a ele, Platão. Nesse livro está relatada a defesa que Sócrates fez para si mesmo por ocasião do seu julgamento, um pouquinho antes dele morrer, tá, gente? Quando os políticos e governantes de Atenas o acusavam de corromper a juventude e também de ser contra os deuses. Então, a partir de agora, vocês vão ler o texto. E foi assim que Platão disse. Além disso, os jovens ociosos, os filhos dos ricos, seguindo-me espontaneamente, gostam de ouvir-me examinar os homens. E muitas vezes me imitam por sua própria conta e empreendem examinar os outros. E então encontram-se grande quantidade daqueles que acreditam saber alguma coisa, mas pouco ou nada sabem. Daí, aqueles que são examinados por eles encolerizam-se comigo, assim como eles, e dizem que há um tal Sócrates perfidíssimo que corrompe os jovens. E quando alguém lhes pergunta o que é que ele faz e ensina, não tem nada a dizer, pois ignoram. E para não parecerem embaraçados, dizem aquela acusação comum, a qual é movida a todos os filósofos, que ensina as coisas celestes e terrenas a não acreditar nos deuses e a tornar mais forte a razão mais débil. Sim, porque não querem, a meu ver, dizer a verdade, isto é, que descobriram a presunção do seu saber quando não sabem nada. Assim, penso, sendo eles ambiciosos e resolutos e em grande número, e falando de mim concordemente e persuasivamente, vos encheram os ouvidos, caluniando-me há muito tempo com persistência. Entre esses, arremessaram-se contra mim Meleto, Anito e Licon. Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices, Licon pelos oradores, de modo que, como eu dizia no princípio, ficaria maravilhado se conseguisse, em tão breve tempo, tirar do vosso ânimo a força dessa calúnia, tornada tão grande. Eis a verdade, cidadãos atenienses, e eu falo sem esconder nem dissimular nada, de grande ou de pequeno. Saibam quantos o queiram que, por isso, sou odiado. É que eu digo a verdade, e que tal é a calúnia contra mim, e tais são as causas. E tanto agora, como mais tarde, ou em qualquer tempo, podereis considerar estas coisas. São como digo. E assim, Platão diz o que Sócrates deixou antes de morrer, antes mesmo do seu julgamento, porque ele já previa. Sócrates simplesmente deu um tapa na cara da sociedade ateniense. Ele começou a dizer, mostrar que aqueles lá que diziam acreditar, por exemplo, nos deuses, eles não se davam o trabalho de tentar ouvir Sócrates. Eram aqueles que diziam que sabia de tudo, mas não sabiam nada.
aquilo que nós falamos na aula anterior. Os mais sábios dos sábios são aqueles que reconhecem que não sabem de nada. Aqueles que não sabem de tudo. Assim, Sócrates também joga na cara de que eles não satisfeitos com o que Sócrates estava convencendo várias jovens que poderiam dar continuidade em toda a sociedade ateniense, ele começa a jogar na cara deles de que eles ainda estavam convencendo até os próprios amigos a se revoltar contra ele. Quando ele cita lá do poeta, por exemplo, um poeta que poderia estar seguindo a forma dele. Só que aí é aquela coisa que eu falo para vocês, meus queridos. Você vai deixar de falar com o seu colega porque ele é da religião ao contrário da sua? Não, né? Simplesmente você vai continuar a amizade, cada um com seus pensamentos. Ele tinha as amizades dele, apesar dele ser contra, ele dizer que os deuses, por exemplo, não existem, ele estava ali presente, né? Os amigos estavam presentes, não deixavam, né? Mas os jovens, aqueles jovens filhos dos mais ricos, um pouquinho da elite, eles já estavam mais interessados no que Sócrates dizia. E isso tornava ameaça para atenienses. Vamos colocar nos dias de hoje? Você já conseguiu imaginar se Sócrates tivesse vivido nos dias de hoje? Imagina só, ele chegasse e começasse a dizer que as religiões não eram as certas. Vocês conseguem imaginar qual seria a reação da sociedade? Se chegasse aqui no Brasil e dissesse assim que aqui no Brasil, todas essas religiões que nós seguimos, seja cristã, seja afro, seja até mesmo religiões muçulmanas, entre outras, asiáticas, falar que tudo isso é uma bobeira, como que a sociedade se comportaria? Se chegasse e falar assim para a sua família ou mesmo para você, você está acreditando no Deus errado, não existe isso, como você se comportaria? Essa fica a pergunta e eu gostaria que vocês me respondessem no e-mail, tudo bem? Vamos dar continuidade? A sociedade da qual Sócrates estava inserido tinha uma forma de governo democrático, tá, gente? A democracia. Este sistema tinha como base a isonomia, ou seja, todos os cidadãos tinham direito, mais do que isso, o poder de expor a sua opinião sobre qualquer tema diante da Assembleia. Mas aí tem aquelas regrinhas. Só era considerado cidadão, isso vocês devem ter visto na matéria de história ano passado, só era considerado cidadão lá da Grécia os homens livres, ou seja, os que não eram escravos e que eram filhos de proprietários de terras. Tinham que ser maiores de 21 anos, nascidos de pai e mães gregos. Então, não adiantava ele ter nascido na Grécia, mas os pais não. Ele não era considerado cidadão grego, tá? Ou seja, a minoria da população era considerado cidadão, então, ali na Grécia, tá? E mais uma coisa, além de cidadãos homens, também não contava com mulheres. Mulheres, escravos, crianças, estrangeiros não era considerado cidadão. Tudo bem? Aí vem a nossa conexão. O que é a democracia? Vocês vão ler este texto em casa e vocês vão me responder a seguinte questão. Quem são os governantes da sua cidade e de seu estado? De que modo os governantes da sua cidade são eleitos? Por quanto tempo eles governam? Isso nós estamos falando da gente, tá, pessoal? Eles poderiam escolher ficar no governo no tempo que quisesse? Por quê? Qual deve ser o principal objetivo daqueles que governam uma cidade? Vocês vão me responder. Tirar foto bem tiradinho, não adianta ficar mandando foto que eu não consiga ler, tá, gente? Por favor. E vão enviar para o meu e-mail que vocês já têm, tá bom? Bora terminar então. Embora inserido em uma democracia onde todos têm a liberdade de se expor, Sócrates sofreu perseguição por parte dos governantes da época. Então, mesmo que Atenas tinha a democracia, que todo mundo poderia ter a liberdade de expressão, de falar o que pensava, o Sócrates começou a ser perseguido pelos ricos. Essa perseguição aconteceu porque o filósofo praticava com os cidadãos de Atenas o diálogo de questionador. Questionar, criticar e mostrar às pessoas que elas podiam estar enganadas
quanto às posições que adotavam, inclusive relacionadas à política. Ou seja, mesmo que você tenha liberdade de se expor, de falar o que você pensa, você tinha que falar o que pensa, mas engajado no que eles queriam que você pensasse. Não era bem totalmente uma forma democrática. Então, quando Sócrates começa a mexer com as pessoas, fazer as pessoas pensarem que elas têm que discordar e questionar certas atitudes do governo, por exemplo, isso torna de novo uma ameaça para eles. Tudo bem? Continuando, Sócrates não se intimidava em fazer as pessoas se questionarem, simplesmente porque tinha convicção de que dentro de cada um se encontrava o conhecimento, a verdade e a virtude. A virtude, aquilo que falamos na aula anterior, das características da virtude e a razão e a verdade de Sócrates, tá? Tinha também a convicção de que cada pessoa tinha capacidade de encontrar esses elementos a partir do próprio esforço, de modo que seu método era apenas uma pequena ajuda para que essa busca se concretizasse. A partir da meiútica, as pessoas encontravam o conhecimento verdadeiro sobre as coisas, tá bom? Pausa. E então, gente, os juízes de Atenas, eles estavam amarrados com as próprias convicções, eles não aceitavam as convicções de Sócrates, eles não viam sentido nas interferências que Sócrates fazia com eles, tá? E eles tinham medo de que isso causasse alguma rebelião em Atenas. É bem aquilo que falou, eles se sentiram ameaçados, tornando então a cidade um caos, transgredindo a ordem e desrespeitando a lei. Então, gente, diante desse cenário, era necessário calar Sócrates, eles precisavam calar o filósofo. Entretanto, o que ocorreu foi que os juízes interpretaram mal as ações de Sócrates, pois ele não desrespeitava as leis. Pelo contrário, tá, gente? O Sócrates, ele seguia muito bem as leis e ele defendia as leis que deveriam ser cumpridas. A diferença é que ele não aceitava a lei apenas porque era uma tradição ou um hábito do povo respeitar as leis, tá? Sócrates, ele respeitava as leis por outros motivos totalmente diferentes do que os próprios juízes. Ele tentava compreender a fundo, de forma completa, a lei, visando a verdade e o bem comum de toda a comunidade. Os juízes, contudo, seguiam as leis por status, pelo poder e até mesmo pelo benefício que essa conduta podia trazer para eles, tá bom, gente? Aí Sócrates empenhou-se para saber o que era uma lei. Lembra que nós falamos na aula anterior? Você buscar uma verdade, você entender, você tem que primeiro saber o que é. Por exemplo, como também falamos sobre amizade. Como é que você vai dizer sobre aquela pessoa amizade verdadeira se você, antes de mais nada, não sabe nem o que é? Já pensou, já parou para pensar o que é uma amizade? Para que serve uma amizade? Será que a fulano é meu amigo mesmo? Por que será que a amizade que eu vejo é igual de outra pessoa? Tudo bem? É um grande exemplo. É buscar o conhecimento e principalmente entender o que significa. Mesmo assim, Sócrates foi condenado pelo tribunal ateniense e teve que tomar um veneno chamado cicuta na frente dos próprios amigos, com que ele conversou até o último momento. Então ele ficou lá do lado dos amigos até seu último momento antes de tomar esse veneno. Tá bom? Ele ficou falando sobre a vida, sobre o amor, a amizade e o valor do conhecimento, como é importante você ter conhecimento. Com essa atitude, esse pensador levou até as últimas consequências suas convicções, ele não voltou atrás, tá bom? As quais eram muito mais que teorias, era um modo de vida. Por quê? Porque isso seguiu até os dias de hoje, tá bom? E aí, gente, fica mais uma lição para vocês mandarem para o meu e-mail essas atividades de verdadeiro ou falso. Vamos falar um pouquinho de novo dos sofistas, tá bom? Só que a gente vai falar do sofista de acordo com Sócrates, não o sofista que vimos no primeiro momento da sala de aula, tá? Responder a número 3 também, a 4, a 5 e a 6, ok? Não deixe de mandar para o meu e-mail. Beijos, até semana que vem com a nossa
Próxima aula, iniciando o segundo bimestre.